Segurança Pública, relatório do Conselho Nacional de Justiça revela péssimas condições do presídio Jaci de Assis. É o desrespeito a algumas questões, como estar em um local arejado e limpo e também assistência médica. Motoristas do transporte público de Uberlândia participam de treinamento para evitar acidentes. Festival de Comidas Típicas de Patos de Minas movimenta a Fenamilho 2019. Esse é o evento mais gostoso da Fenamilho. São mais de 200 pratos, doces e salgados. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia. Nós abrimos a edição de hoje falando de segurança pública. O presídio Jaci de Assis é uma bomba prestes a explodir. Quem garante é o Conselho Nacional de Justiça. O último relatório do CNJ fez um pente fino na unidade prisional e revelou as péssimas condições do maior presídio da região. Olhando de fora, não é possível imaginar o que acontece lá dentro. O presídio Jaci de Assis, em Uberlândia, está transbordando de gente. Segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça, de março deste ano, a ala masculina com capacidade para 911 presos abriga 2.196 homens. É quase 3 vezes o limite. Já no presídio feminino, são 72 mulheres trancadas, onde cabem 29. De acordo com a legislação penal brasileira, o preso perde a liberdade, porém tem direito a um tratamento digno e a garantia de não sofrer violência física e moral. A situação aqui no presídio Jaci de Assis, em Uberlândia, é o desrespeito a algumas questões, como estar em um local arejado e limpo e também assistência médica. Segundo o juiz que assina o relatório, é crescente o número de reclamações pela falta de atendimentos médicos e medicamentos. É um problema crônico, não só do presídio Jaci de Assis, como também da penitenciária Pimenta da Veiga e de outras unidades prisionais do estado, porque o número de médicos é reduzido para atender a demanda prisional e também é reduzido para atender a demanda da população em geral. A lista de problemas do lado de dentro dos muros inclui a falta de higiene nas celas e a ausência de produtos básicos para a população carcerária, como material de limpeza, colchões, chinelos, lençóis e cobertores. Esse juiz da Vara de Execução Penal é quem assina o relatório. Em nota, o presídio Jaci de Assis informou que os representantes participam periodicamente das reuniões do Grupo de Monitoração e Fiscalização do Sistema Carcerário na tentativa de buscar soluções para os presídios mineiros. Dizem ainda que um convênio com o município deve providenciar mais médicos para o atendimento e nega a falta de produtos básicos. Este advogado criminalista, que conhece a realidade de vários presídios do país, não descarta a possibilidade de rebeliões causadas pela superlotação. Precisamos de ações efetivas do Estado para construir novas unidades prisionais, aumentar o espaço de segregação no próprio presídio de Jaci de Assis, e seria um dos pontos necessários para acabar com essa superlotação. E estamos agora com uma nova diretoria nomeada da APAC, trabalhando firmemente junto ao governo do estado para que ele possa liberar o recurso que falta para que possamos finalizar a construção do Centro de Recuperação Social, que fica bem ao lado da penitenciária Pimenta da Veiga, e ao fazê-lo geraremos imediatamente 204 vagas, que permitiria um alívio bastante considerável nesse quadro de superlotação. Terminou agora há pouco o julgamento do carroceiro Eurípides Martins, de 53 anos, que ficou conhecido também como Maníaco de Araguari. Ele é acusado de matar uma adolescente de 13 anos em 2004. Marília Maier tem mais detalhes sobre este julgamento. Boa noite para você, Marília. Nós já temos o resultado? Já sim, Maria. Boa noite. Ele foi absolvido por júri popular pela morte da adolescente de 13 anos, Lara Rodrigues Caetano Pereira. Ela teria sido a primeira vítima morta em 2004. Apesar do resultado favorável ao réu, outros 5 casos ainda serão julgados e apontam Eurípides como autor. Ele ainda é suspeito de participação em mais 2 homicídios. Entre os anos 2004 e 2005, 8 mulheres foram encontradas mortas na cidade de Araguari.
Algumas teriam sofrido abuso sexual e foram encontradas nuas. Investigação apontou o carroceiro como autor dos assassinatos. Outros suspeitos foram presos por falta de provas. A acusação é que ele atraía as mulheres com dinheiro ou droga, as levava para matagais e onde cometia os crimes. Maria, todas as informações amanhã no Minas Urgente, primeira edição. Muito obrigada pelas informações, Marília. E agora você vai ver imagens impressionantes de um assalto que aconteceu em Uberlândia. A vítima chegou a ser enforcada, mas conseguiu se livrar do criminoso que levou o carro dela. O circuito de segurança de um prédio registrou um assalto. O criminoso ataca por trás e enforca a vítima. Desesperada, ela tenta se soltar. Em seguida, ela faz força para cair. Só assim conseguiu se livrar do assaltante. O homem vai em direção à porta dianteira do carro. A mulher percebe que o criminoso vai arrancar com o automóvel e levanta. Repare que o assaltante sequer fecha o porta-malas do veículo e na fuga alguns materiais que estavam no carro caem na rua. Um violão que estava encostado também é derrubado. Faltavam 15 minutos para as 11 horas da manhã quando o crime aconteceu. O veículo estava estacionado bem aqui em frente a esse edifício, na rua Argentina do bairro Tibério. O porta-malas do carro estava aberto e a mulher guardava alguns equipamentos. Foi nesse momento que esse criminoso realizou a abordagem e depois fugiu com o carro. Em pouco tempo, o vídeo do assalto viralizou em grupos de mensagens e o carro foi recuperado pela polícia. Ele foi abandonado a cerca de 2 quilômetros do local do roubo. O assaltante levou o celular da vítima e o dinheiro que estava no automóvel. O criminoso ainda está foragido. A polícia militar faz buscas para prendê-lo. Um idoso de 78 anos morreu depois de ser atropelado em uma BR na cidade de Unai. Na pista ainda era possível ver as marcas de sangue deixadas pelo trágico acidente. De acordo com a polícia, o senhor Rafael Teixeira dos Santos, de 78 anos, estava em uma bicicleta e tentou atravessar a rodovia quando foi atropelado por este carro, que pertence à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, que conta com um campus na cidade. De imediato, a viatura se deslocou para o local e lá deparou com um corpo estendido na via, já sem vida. De acordo com os fatos e de acordo com as informações prestadas pelo motorista de um veículo Saveiro, que é inclusive de uma universidade pública aqui de Minas Gerais, ele se encontrava transitando pela rodovia, no sentido mencionado, quando de repente essa pessoa que se encontrava no acostamento da rodovia atravessou a pista de forma repentina. O acidente foi neste trecho da BR-251 que liga Unai à cidade de Paracatu. Aqui no local nós encontramos ainda um óculos que está todo quebrado e um chaveiro com algumas chaves que provavelmente eram da vítima. A batida foi na altura do quilômetro 902, ainda no perímetro urbano. Com o impacto, o para-brisa do veículo ficou destruído e parte da lataria amassada. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, o ciclista já estava morto. O motorista do carro passou pelo teste que detecta a presença de álcool no sangue. O motorista foi submetido ao teste com bafômetro e nada foi constatado. Em nota, a diretoria administrativa de campo e fora de sede da UFVJM lamentou o ocorrido, diz que os fatos estão sendo apurados e que aguarda o resultado da perícia para adotar as medidas cabíveis à administração. A diretoria registrou ainda na nota condolências pela morte do ciclista envolvido. Confira agora o giro de notícias desta terça-feira. As poltronas de luxo que tinham sido furtadas em uma casa no bairro Estados Unidos foram apreendidas com os irmãos Luiz Ricardo Fernandes, de 24 anos, e Paulo Ricardo dos Santos, de 28. Os policiais chegaram até a dupla após denúncias anônimas. Os irmãos suspeitos de furto foram presos. 3 pessoas ficaram feridas durante um acidente de trânsito em Uberaba. A batida aconteceu no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Entre os feridos havia uma idosa de 72 anos e uma portadora de necessidades especiais. Todos foram socorridos e levados para o Hospital Universitário Mário Palmério. Em Uberaba, um adolescente foi apreendido com uma moto furtada. O criminoso havia pintado a motocicleta de verde. O suspeito tentou fugir da blitz e atropelar os policiais, mas foi capturado ao cair do veículo. O adolescente foi detido e levado para a delegacia para esclarecimentos.
tabletes de maconha, cocaína, dinheiro, materiais para embalar as drogas, esse revólver calibre 32 e munições foram apreendidos com os 4 suspeitos, sendo 3 jovens presos e um adolescente apreendido em Campo Florido. Os policiais chegaram até o grupo após denúncias anônimas. Você vai ver que no próximo bloco, motoristas de ônibus do transporte público de Uberlândia participaram de um treinamento sobre os pontos cegos do veículo. O objetivo é evitar acidentes. Passa no Walmart! Tem feira com tudo fresquinho e da melhor qualidade. Tá demais! Alho a cada 100 gramas, 57 centavos nos nossos cartões. Maçã Fuji ou Manga Palmer, quilo 2,36 nos nossos cartões. Laranja Navel ou Pera Williams, quilo 3,16 nos nossos cartões. Ah, gente, isso é que é feira de verdade. Coxa com sobrecoxa de frango, quilo 7,20. Fralda Pampers Comfort Sec, 59,90. Feira com preço baixo e tudo fresquinho? Passa no Walmart! Hoje cê vai sentir na pele o que é passa raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando cê for virar a sua nova rádio em Uberlândia. Só pra castigar. Momento da água. Dicas para o consumo consciente. O período de estiagem está chegando. Para evitar o risco de desabastecimento, o Departamento Municipal de Água e Esgoto DEMAI recomenda o uso racional da água. Pequenas mudanças de hábitos podem fazer uma grande diferença. Evite deixar as torneiras abertas ao escovar os dentes, lavar o rosto ou as mãos. E fique de olho. Quando você deixa uma torneira pingando, são desperdiçados 50 litros de água por dia. Faça sua parte. Economize e defenda o consumo consciente no seu lar. Oferecimento tem natureza, tem DEMAI. Eu vou te mostrar agora uma construção recém-terminada em um condomínio aqui em Uberlândia. Todos os porcelanatos e revestimentos foram adquiridos na Nacional Piso, que tem o melhor custo-benefício do mercado. O porcelanato desse banheiro sai a R$ 63,90 o metro quadrado. Os detalhes dessa área gourmet, apenas R$ 55,40. Nacional Piso, beleza e qualidade com economia. Avenida Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. Mais uma morte provocada pela dengue foi confirmada hoje em Uberlândia. O número de óbitos subiu para 9, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. A Secretaria Municipal de Saúde informou que se trata de um paciente do sexo masculino de 18 anos que estava fazendo tratamento na rede privada. No documento consta também a primeira morte por dengue registrada em São Gotardo, no Alto Paranaíba. Até o momento, Minas Gerais já registrou 49 mortes por dengue. 97 óbitos estão sendo investigados. A Secretaria de Saúde informou também que nesta semana divulgou somente a atualização dos casos relacionados à dengue. Portanto, ficaram de fora da lista os casos de Zika e chikungunya. No último mês, foram registrados 5 acidentes envolvendo ônibus do transporte público em Uberlândia. E para evitar esse tipo de situação, os motoristas estão passando por treinamentos. O seu Enesino, de 84 anos, saiu para ir à padaria, como faz todos os dias. Mas a rotina foi interrompida quando ele atravessava a rua Ipanema, no bairro Patrimônio. O idoso foi atropelado pelo ônibus do transporte público. As imagens mostram que, por pouco, o veículo não passa em cima dele. Seu Enesino chega a levantar as pernas. O motorista, que não viu o idoso, seguiu o trajeto sem nem perceber o que havia acontecido. Nos últimos 2 meses, foram registrados ao menos 5 acidentes envolvendo o ônibus do transporte público em Uberlândia. E muitos deles acontecem devido ao ponto cego do veículo. Para se ter uma ideia do risco, nessa posição, o motorista desse ônibus não consegue enxergar nenhuma das 4 motocicletas, nem o veículo que estão em volta dele. Se o motorista estiver sentado ali posicionado, olhando para frente, é um ângulo que ele tem de visão. Se ele for convergir à esquerda ou à direita, ele tem que movimentar o pescoço para frente e para trás, olhar para um lado, que ele vai virar principalmente 1, 2 ou 3 vezes, até ele ter a certeza que ele pode convergir à esquerda ou à direita, principalmente também na barra do ponto cego que todo carro tem, a barra do ponto cego. A simulação faz parte de um treinamento realizado com 20 motoristas de ônibus do transporte público de Uberlândia. Nosso objetivo sempre é não ter o acidente, né? O acidente, a gente parte pelo pressuposto que ele é evitável. A ação faz parte da campanha Maio Amarelo. O objetivo é evitar os acidentes. Essas campanhas são muito importantes
mas elas têm que serem também constantes, né? Não pode ser esporádica, não. A gente tem que estar com a legislação e as normas de circulação a todo momento na cabeça, de forma que a gente venha a colocar elas em prática. Mas o agente de trânsito destaca que os pontos cegos não justificam o acidente, já que o motorista precisa estar atento durante a manobra do ônibus. Todos os condutores, né, seja do veículo de grande porte ou de pequeno porte, eles têm que estar atentos aos problemas. Principalmente do veículo de pequeno porte, guardar a distância de segurança lateral e frontal do veículo de grande porte. Porque principalmente depois do início de uma manobra, o condutor do veículo de grande porte ele não consegue visualizar de forma alguma, né, os veículos de pequeno porte que estão ao lado ou na parte traseira do veículo. Nós vamos mostrar agora os riscos que moradores de Uberaba estão enfrentando pela falta de passarelas. Muita gente atravessa as BRs 262 e 050 para chegar aos bairros. Até crianças e idosos são flagrados fazendo essa travessia. Pelo menos 2 vezes ao dia, o seu Adelino atravessa a BR-262 para chegar ao Gameleira. Tem que passar mais rápido, né? Tá muito perigoso. Pô. E se não for aqui, passa por onde? Mas não tem lugar, eu lá em cima. Quando não, tem que passar de lá, né? Dá a volta, né? A passarela está logo ali, inacabada. Os pedestres passam debaixo dela, pela rodovia, porque as obras estão paralisadas desde 2017. Não tem outro lugar, porque aqui a gente mora do outro lado, então só tinha aquela passarela, né? No caso, não está pronta, então não tem como. Os carros que entram na cidade pela 262 passam por esse trecho. Início da manhã e fim de tarde são os horários mais perigosos. Mas se não for por aqui, a volta é bem grande. Tem que passar lá no Ponte Leão, aí eu dou volta, então se eu passar por aqui eu chego mais cedo. Rodovia diferente, mesmo problema. Fluxo intenso de carros e pedestres diariamente nessa parte da BR-050. Para fazer compras, tarefas básicas do dia a dia. O caminho da Deilde é este. A gente está sem uma passarela, a gente tem filho que estuda, atravessa isso aqui 2 vezes por dia, colocando a vida em risco, né? Já são pelo menos 4 grandes bairros de um lado e outro. E esse trecho ainda não foi urbanizado. Direto acontece algum acidente. E nem preciso explicar o porquê, né? O seu Ubaldino tem que ir depressa para dar tempo de pegar o ônibus e não ser atropelado. Atravessar aí, tem hora que você gasta quase uma meia hora para atravessar aí. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Uberaba para saber se existe algum projeto para resolver esse problema, mas até o fechamento dessa edição nós não fomos respondidos. A população de Uberlândia já pode voltar a usufruir da Casa da Cultura, que passou por uma revitalização. Foram investidos mais de R$100 mil nessa reforma e a reinauguração está acontecendo neste momento. A repórter Luciele Melo está por lá acompanhando tudo de perto. Boa noite para você, Luciele. Como é que está a movimentação por aí? Boa noite, Maria Clara. Boa noite para todo mundo. Olha, noite de celebração aqui em frente à Casa da Cultura, que passou por uma revitalização. E quem vai falar mais esses detalhes para a gente é a secretária de Cultura, Mônica Debs. Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma transformação, né? Olha, na realidade é uma noite muito feliz em que estamos devolvendo para a comunidade, tanto consumidora quanto para a classe artística, a Casa da Cultura, que sofreu alguns processos de intervenção, de restauro, em toda a parte de madeira, telhado, portas, janelas, vidros, e foi totalmente pintada por especialistas, sempre por profissionais, que é uma mão de obra bastante qualificada. E é uma noite de muita alegria poder ofertar isso à população de Uberlândia. E hoje, além da música, o de Jazz Big Band, né, terão outras apresentações, tem uma instalação, tem arte? O importante da casa é que, apesar dela estar no centro da cidade, ela atende a todos os bairros, todas as pessoas que são consumidoras e que se propõem a fazer arte. Hoje teremos a Big Band e a presença de 3 grandes artistas, a Luísio, Vânia e Alexandre. Então, muito obrigada pelas informações. É isso, a gente segue aqui acompanhando um pedacinho dessa celebração. Daqui a pouco tem a apresentação da UD Jazz Big Band e toda essa estrutura está sendo mostrada para a população. Maria Clara. Muito obrigada pelas informações, Luciele. Em Barão de Cocais, já tem escolas fazendo treinamentos de evacuação surpresa para os alunos darem conta de escapar com segurança em caso de rompimento da barragem.
Outra escola precisou transferir os alunos, mas o impacto na vida local está atingindo outros serviços importantes para a população. O risco mais elevado do rompimento da barragem da mina de Gongo Soco tem alterado a rotina de muita gente aqui em Barão de Cocais. Esta agência bancária, alegando a falta de segurança para os clientes, amanheceu fechada e não tem previsão de quando vai ser reaberta. O sentimento que me vem a respeito dessa barragem é se algum investidor vai vir investir na nossa cidade, entendeu? As agências estão aí como prova, né? As agências fechadas, sem o banco, nós não conseguimos fazer movimentação. O funcionamento de prédios públicos também foi afetado. A Secretaria de Educação do município cedeu uma parte do espaço para o fórum. Cerca de 9.600 processos foram levados primeiro para a cidade vizinha de Santa Bárbara e agora estão abrigados aqui na parte superior da secretaria. Esta aqui é a Escola Municipal Coronel Câncio, que fica no centro de Barão de Cocais, bem na Rota da Lama. Ela está fechada e os cerca de 400 alunos que estudam aqui foram transferidos para a parte alta da cidade. As crianças que têm entre 3 e 5 anos dividem o espaço com uma faculdade. A estrutura conta com um corredor e salas de aula, mas não tem espaço para as atividades de educação física. Esta turminha se exercita numa das salas. Pedagogicamente ou psicologicamente afetou de alguma forma? Pedagogicamente não, mas psicologicamente sim. Tem crianças assim muito assustadas com a barragem, os próprios funcionários também. Solange traz a filha todos os dias para a aula. Ela sente o transtorno, mas prefere este lugar pela segurança das crianças. Lá embaixo é risco, né, para as crianças, que é beira do rio. Então aqui, para mim, a gente fica mais tranquilo de mandar eles para a escola. E fica mais tranquilo em casa também, né? Esta outra escola, que está próxima ao rio por onde os rejeitos passariam, vem se preparando desde quando o alerta passou para o nível 3. Os estudantes não precisaram ser transferidos e simulações de evacuação são feitas com frequência. Ter um plano de evacuação, saber exatamente como proceder em caso de emergência é de fundamental importância e é uma cultura que a gente já incorporou na nossa escola. Os alunos que têm 1 hora e 12 minutos para sair da escola fazem tudo com 5 minutos e de forma bem tranquila. Segurança que o Sérgio precisou passar para a mãe dele. Ela ficou preocupada de alguma coisa acontecer, de não ter uma rota de fuga para a gente, mas só que conseguiu tranquilizar por causa que a gente já teve simulações, já teve simulação até surpresa já, tem o corpo de bombeiros que já prontificou já, então eu consegui tranquilizar ela por causa disso daí. Depois do intervalo, você vai ver como foi o Festival de Pratos Típicos de Milho em Patos de Minas. O evento faz parte da programação da FenaMilho 2019. Não perca tempo por aí, o maior estoque e variedade é aqui no Gigante dos Pisos. Dá só uma olhada nesse super revestimento retificado e esmaltado a partir de R$ 35,90. E tem também esse piso extra brilhante, impressão em HD a partir de R$ 12,60. Gigante dos Pisos. Inspire seu dia acordando sempre na melhor companhia. Inspire sua rotina com uma pausa cheia de novas energias. Inspire boas memórias com a pureza de um relacionamento duradouro e leve para casa 30 anos de aroma e sabor inesquecíveis. Café do Produtor, seu momento de inspiração. Como seriam as férias de julho perfeitas para você e sua família? Recarregando as energias, vivendo muitas aventuras, experimentando sabores incríveis ou brincando sem ter hora para acabar. No Grande Hotel Termas de Araxá, as férias de julho são do seu jeito. Um verdadeiro castelo, com muito relaxamento, natureza, diversão e piscinas quentinhas. Em julho, pague 4 diárias, fique 5 e hospede-se com 2 crianças como cortesia. Acesse tauá.com.br e reserve agora. Férias Grande Hotel Termas de Araxá. Uma história em cada sorriso. Olha só, você já sabe que comprar lá fora é jogar dinheiro fora, então corre pro Gigante! E pra começar tem relógio para hidrômetro a partir de R$ 99,90. E tem também esse revestimento extra retificado a partir de R$ 32,90. Gigante dos Pisos. Produtores rurais de todo o país puderam fazer negócios e conhecer as novidades no campo durante a Agrobrasília. O repórter Erivelton Rodrigues esteve por lá e acompanhou toda a movimentação.
Uma olhada ali, uma negociação aqui e aos poucos todos de alguma forma contribuem para que esta seja a 5ª maior feira do agronegócio brasileiro. Durante os 5 dias de feira, mais de 100 mil pessoas passaram aqui pelo parque, onde é realizado o evento todos os anos. Pessoas que vieram de Brasília e de todo o país. Ao todo foram 121 mil visitantes, o que possibilitou uma movimentação em negócios de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Gente como o senhor Francisco, que é produtor no sul de Minas. É a primeira vez que ele vem ao evento. Tem a criação de gado na parte de pecuária e produz milho e soja. Eu tenho amigos aqui no Distrito Federal, vim fazer uma visita, é a primeira vez que eu estou vindo aqui na feira. O senhor Alberto veio de Uruana de Minas. Muita novidade, muito incentivo aqui para a gente conhecer, né? O produtor rural aqui tem tudo que ele precisa de conhecer. A AgroBrasília potencializa o agronegócio na região e traz as últimas novidades do setor. Quem passou por aqui conseguiu encontrar soluções para os grandes produtores e também para os pequenos, como as que foram vistas no Espaço da Agricultura Familiar, que contou com mais de 10 circuitos tecnológicos de diversas áreas. O Sr. Lázaro é de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele fez questão de visitar o evento. Aqui tem vários tipos de produto, né? Para o agricultor, né? É importante. Isso aqui eu achei bom. Eu gostei muito. E agora uma notícia nada boa, mais um aumento. O consumidor mineiro pode se preparar. A conta de energia vai ficar mais cara no estado. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje um reajuste médio de 8,73% na tarifa de energia para os consumidores atendidos pela CEMIG. A nova tarifa passará a vigorar a partir do dia 28 de maio. Patos de Minas é conhecida em todo o país como a cidade do milho. E ontem aconteceu, durante a FenaMilho 2019, um festival de comidas típicas de dar água na boca. Teve até premiação para os melhores pratos. Esta é a 37ª edição do Festival de Pratos Típicos do Milho. O evento acontece anualmente durante a programação da FenaMilho e reúne diversas guloseimas, todas feitas com milho. Esse é o evento mais gostoso da FenaMilho. São mais de 200 pratos, doces e salgados. Aqui, olha só, temos farofa de jiló com farinha de milho e milho verde. Tem também torta fria de milho, broa de milho com pipoca e também uma cocada feita de milho verde. É uma alegria para nós, né, organizadores, para os patenses também, que você veja bem como que eles estão aqui participando de forma grandiosa, um capricho nos pratos. Então, um momento muito bacana dentro da FenaMilho. A mesa de pratos oferecidos pelo público era de encantar os olhos e dar água na boca. Além disso, o evento também contou com a apresentação da Rainha Nacional do Milho de 2018, das princesas e candidatas ao título em 2019. Os pratos mais bem enfeitados receberam um troféu. Hilda venceu a competição pela 8ª vez com este prato, o milho carreteiro. Não deu muito trabalho, porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente acha tudo muito fácil. Então eu comecei ele ontem e fiz com muito capricho, com muito carinho, e eu não acho difícil porque eu gosto do evento. Outro prato que foi destaque foi o de Lindaura. Ela recebeu o troféu pela 7ª vez com cupcake de milho. É a pamonha mas assada. Então prepara como se fosse pamonha e você assa. Depois por cima coloquei o cupcake, o brigadeiro de milho. Já a Lázara recebeu o troféu pela primeira vez. O tabulé de milho mistura o grão patense com a culinária árabe. Eu recebi esse convite, não imaginava que fosse acontecer isso. Eu estou muito emocionada, estou até de pernas bambas, para ser sincera. Uma delícia mesmo, né? Bom, o Band Cidade fica por aqui. Amanhã tem outras notícias da nossa região no Minas Urgente, primeira edição. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã.